quando a gente começa a discutir organizações não governamentais aqui no Brasil a partir dos anos 90, um outro termo passou a se tornar extremamente comum, que foi o termo terceiro setor, né? Ele tem, né, a sua origem numa discussão sobre o quê? O conjunto de organizações que prestaria serviços, né, na produção de bens comuns, de bens públicos, mas organizações sem fins lucrativos. Então, a expressão terceiro setor, ela nasce, né, numa certa abordagem que a gente poderia chamar econômica, né, sobre as diversas divisões funcionais entre Estado, mercado e esse conjunto de organizações sem fins lucrativos que se chamaria então de terceiro setor, né, exatamente para mostrar esse tipo de diferença. Organizações da sociedade civil, então, um termo mais amplo, né, que até se afasta um pouco, né, dessa definição mais específica de ONGs e de terceiro setor, que tem uma conotação muito forte também de profissionalização dessas organizações, foi um termo muito usado na década de 90, num contexto de reformas econômicas, e organizações da sociedade civil se mostrou um termo que abarcaria uma diversidade maior de organizações. Entre essas organizações, o nosso estudo se focou naquelas que trabalham com a temática que chamamos de defesa de direitos, né? De trabalhar muito forte com movimentos populares, com movimentos sociais, né, com causas junto a políticas públicas, a representantes públicos, na mídia, de diferentes formas de fazer esse trabalho que elas chamam de advocacy ou de mobilização, e que elas podem realizar este trabalho, né, de garantia e defesa de direitos de diversas formas, né? Desde chamando protestos e mobilizações ou ações diretas para chamar a atenção da opinião pública, até trabalhando, né, de uma maneira mais institucional junto com o Estado, participando de conselhos, né, de comissões públicas, ou então participando, atuando, produzindo estudos, produzindo dados, tentando influenciar o debate público em torno de certas questões mais nesse sentido. Porque quando a gente olha para um país tão complicado quanto o Brasil, que tem tanta demanda e falta em qualquer setor que você olhar, dá a impressão às vezes que a gente precisa de ONG que está ali, esteja alimentando as pessoas, esteja lidando diretamente com o morador de rua, que esteja lidando diretamente com aquela madeireira ou, enfim, com a poluição direta. Quando a gente pensa na defesa de direitos, às vezes são coisas um pouco mais intangíveis. Está trabalhando questão de identidade de minorias, está trabalhando com o que se chama de direitos difusos, direitos que são de todos, que não tem apenas um público-alvo. Mas por que essas organizações são importantes e a gente acha que é importante que esse setor consiga, né, encontrar a sua sustentabilidade? É porque elas que vão ajudando a pautar o debate público, elas que vão atuar meio num papel muitas vezes de fiscalização do setor público e das empresas, elas que vão ajudar a colocar numa discussão que está sendo feita só por alguns interesses mais corporativistas ou de elite, e aí essas ONGs vão ajudar a falar, não, a gente também existe, essa questão também precisa ser pensada, esse público não pode ser esquecido. Um exemplo muito interessante em cima daquilo que o Fernando está colocando é uma organização do tipo o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. O que é essa organização? É uma organização que existe basicamente para trabalhar com o quê? Com a defesa do direito de defesa, em especial da população carcerária do Brasil, né? Quer dizer, o Brasil hoje tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, né? Uma série de presos estão lá, né, ainda sem serem julgados, sem terem passado por um processo penal objetivo e digno, né? E isso vai alimentando o quê? Vai alimentando cada vez mais uma situação de injustiça social muito grande. Agora, quando você fala de defesa de direitos de pessoas encarceradas, isso remonta a uma coisa que está na nossa sociedade, né? Dentro desse panorama um pouco conservador que a gente tem, não tem que defender essas pessoas, não. Aí se você tem organizações que de fato estão ali mostrando e falando, olha, precisa defender, e você precisa defender essas pessoas, porque isso é parte, né, de algo que é importante na construção da dignidade humana e da cidadania, você tem sempre alguém que está ali. Então você precisa, né, de fato, né, de uma sociedade
sociedade civil forte. Por conta dessas organizações, né, terem assegurado muitas vezes projetos um pouco mais institucionais, né, elas acabavam estabelecendo comunicações muito diretas, né, muito importantes com seus financiadores, com seu público beneficiário, com parceiros mais próximos. E precisam agora desenvolver mais esse trabalho de uma comunicação mais ampla com a sociedade como um todo. A sociedade precisa ter formas de reconhecer, né, e de resgatar um pouco aquele entendimento que existia na década de 90, de que as ONGs eram atores importantes, que faziam trabalhos interessantes. Elas precisam resgatar isso através de um trabalho intensivo também de comunicação, de como vamos demonstrar os resultados, o impacto da nossa atuação de uma maneira mais ampla, né, para a sociedade, enquanto organização isolada, mas também enquanto um conjunto de organizações que trabalham com atendimento ao público, mas trabalham com a defesa de direitos de uma forma muito mais ampla. Esse desafio que a Patrícia falou de comunicação é muito sério, porque as ONGs, no fundo, estiveram acostumadas a falar entre elas, seus financiadores e seu público específico, empresas, governo, durante muito tempo, só falavam nesse meio. E muitas vezes isso não chegou para a população como um todo. Talvez a maior mostra que a gente teve disso foi uma grande pesquisa que foi realizada há 2 anos sobre doação, o perfil do doador brasileiro, doador pessoa física, normal, todos os estratos da população. Em resposta espontânea, de 1.000 pessoas perguntadas, para qual causa que você doa? Para que você doa dinheiro? E aí as primeiras que apareceram para causas com criança, idosos, assistência social, educação. Apenas 2 pessoas falaram especificamente que doam para defesa de direitos ou direitos humanos.